Mais uma vez, bom dia. Estamos estudando o livro de João, o Evangelho segundo João, e chegamos no capítulo de número 9. Evangelho de João, capítulo de número 9. João, como nós sempre comentamos, o intuito dele, ao escrever essa carta, é de mostrar Jesus sendo o próprio Deus encarnado. A gente vem estudando e vem vendo que Jesus ele está em Jerusalém ainda. Jesus, ele participa da festa dos tabernáculos. Jesus ele se depara com aquela mulher adúltera. E agora nós chegamos em João, capítulo de número 9, a qual vai ser um capítulo de muito questionamentos. Muitas perguntas vão ser feitas. E parece que é um hábito de nós, seres humanos, a questionar muitas das vezes sobre o porquê que acontecem certas coisas com a nossa vida, o porquê que está acontecendo. E muitas das vezes nós temos uma má compreensão. Muitas das vezes nós achamos que por estar acontecendo algo comigo, contigo, é por motivo de alguma coisa que nós cometemos, algum erro, algum pecado. E não foi diferente aqui em João capítulo 9. Então nós vamos ver um livro que é composto por, ou melhor, um capítulo que é composto por 45 versículos, ou melhor, 41 versículos, e você vê que há 16 perguntas, um livro muito questionador, muitas perguntas foram feitas, e quem melhor do que o próprio Cristo para responder essas perguntas, né? Muitas dúvidas, o porquê disso, o porquê daquilo, e o porquê é algo que sempre está na nossa cabeça, é algo que a gente sempre convive com o porquê. Sempre a gente pergunta o porquê de algo, o porquê que está acontecendo, por que aconteceu isso, por que você está assim. É tema de seminário, em palestras e várias outras coisas aí, sempre tem o porquê, né? A gente sempre pergunta o porquê, ao invés de falar, para que isso, né? Para que serve isso? Não, a gente sempre pergunta o porquê, a gente quer saber o porquê, qual é o motivo de eu estar passando por essa situação, principalmente quando é uma situação difícil, quando estamos vivendo momentos difíceis na nossa vida. Senhor, por que eu estou passando por isso? Qual o motivo de eu estar passando essa dificuldade? Eu vou pedir para a Tamires ler para mim, do versículo 1 até o versículo 12, por gentileza, Tamires. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Obrigado. Então Jesus ele sai do templo porque as pessoas, os fariseus, querem apedrejá-lo
porque ele fala que ele é o eu sou, né? Então, Jesus, ele na realidade, ele não julga aquela mulher adúltera, e ele começa a ter um discurso, então, ali com os fariseus, e ele diz que ele é o eu sou. Ele fala, antes que Abraão nascesse, eu sou. Isso foi o caos para os fariseus, porque quem é o grande eu sou, né? Quem foi que se apresentou como o grande eu sou ali para Moisés, na sarça ardente? Então, Jesus, ele sai do templo, e a Bíblia vai nos dizer que ele passando, então, ali em Jerusalém, fora do templo, ele encontra esse homem, que era cego de nascença, que estava mendigando ali. Então, ele se depara com aquela situação. Acredito eu que provavelmente Jesus parou e ele percebeu aquele homem ali, ele começou a analisar aquele homem. Então, talvez os seus discípulos, vendo essa situação, perguntam para ele, né? Era uma dúvida que todos nós temos. E não era diferente os judeus ali, principalmente os discípulos de Jesus. Mestre, por que esse homem ele nasceu cego? Porventura ele pecou? Ou os seus pais? Quem foi que pecou para que ele nascesse cego dessa forma? Os judeus, ele coloca Jesus em duas situações, né? Eles não dão uma terceira alternativa. Eles falam, foi ele ou foi seus pais? Como pode uma pessoa que nasceu cega ter pecado? Por acaso pecou no ventre de sua mãe? Óbvio que não. Tem uma religião que acredita que quando uma pessoa ela nasce com certa deficiência, né, é porque ela cometeu algo de errado em outras vidas, e agora ela está pagando pelo o pecado ou pela maldade que ela cometeu em outras vidas. Mas, pensarmos assim, você imagina, esse homem ele nasceu cego de nascença. Você imagina um bebê nascer cego e ter toda essa história para poder, essa religião, para poder falar o motivo daquele homem ter nascido cego, é porque talvez ele foi uma pessoa ruim lá no passado. Você imagina uma situação delicada dessa? Chato de se ouvir, porque, poxa, é uma criança. Eu tenho filhas pequenas, né? Tem irmãos que têm aqui, então você imagina uma criança cega. Coitada dessa criança, não é verdade? Então era uma dúvida que os discípulos de Jesus, eles tinham, os judeus tinham, e eles acreditavam muito que o que acontecia com as pessoas era por motivo de algum pecado que ela cometeu, ou em outra vida, ou no decorrer da sua vida. E Jesus fala que não, que ele nasceu assim, era para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Não foi ele que pecou, e nem foi os seus pais que pecaram. Da mesma forma, se você vê no livro de Jó, e fala muito bem sobre isso, no capítulo de número 4, ali no versículo 7, você vai ver o amigo de Jó falando, Jó, não é possível, você já viu algum justo passar por essa dificuldade? Você já viu algum justo ficar do jeito que você está, Jó? Não acontece isso. Quem é justo, Deus abençoa, Deus prospera. Essa é a lei. Mas a Bíblia fala, e nós sabemos hoje, o que está escrito no livro de Jó, Jó não fez nada, simplesmente aconteceu. Então é um questionamento que eles tinham, e eu falo para vocês que nós não podemos julgar os judeus, que nós também temos um pezinho lá. Como eu falei no início, que quando acontece algo de errado, você fala, não é possível, o que eu fiz, por que está acontecendo tanta coisa ruim na minha vida? Uma situação com um parente meu, né, até o meu pai falou, irmão, vai se benzer, cara, que tu tá carregado, vai se benzer porque tu está fazendo alguma coisa errada, não é possível, tudo que tu faz dá errado. E a gente sempre tem esse pensamento, a gente sempre cai nesse pensamento,
nessa teoria de que se algo acontece de errado conosco, é porque nós cometemos algum erro, a gente cometeu algum pecado, e assim por diante. E os discípulos de Jesus perguntaram: foi ele ou foi seu pai? Jesus falou: não foi ele nem o pai dele que pecou, mas isso foi para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Jesus ele fala no versículo 4: é necessário que faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Jesus, ele vai curar esse homem, nós vamos ver que Jesus ele vai curar. Jesus aqui ele não conta nenhuma parábola em si, mas para poder ensinar ali, mas em seus feitos, Jesus também ensinava muito. E esse milagre aqui, o cego de nascença, ele recebeu a cura, isso foi maravilhoso, mas esse texto ele contrasta com a cura carnal, ou melhor, a cegueira carnal com a cegueira espiritual. É um contraste que Jesus ele quer ensinar para os seus discípulos e para os fariseus, que o pior cego é aquele que enxerga, mas não vê. João ele mostra que Jesus é o próprio Deus encarnado, mas só que os que se diziam doutores da lei, aqueles que tinham conhecimento das Escrituras, aqueles que eram sábios, eles não conseguiam enxergar o Messias, o Mestre Jesus que estava na sua frente. Tinha várias profecias que falavam sobre o Messias. Jesus ele fala até mesmo com ele sobre Abraão, quando ele se diz no capítulo passado que nós somos filhos de Abraão, ele fala: se você é filho de Abraão, vocês obedeciam, vocês iam crer em mim, porque Abraão falou sobre mim. Moisés, várias vezes Jesus, quando é questionado, ele fala: Moisés profetizou sobre mim, o que Moisés falava era sobre mim, vocês não acreditam. Então vocês não creem em Moisés, vocês não são filhos de Abraão, porque vocês não fazem aquilo que Abraão fez, aquilo que Moisés fez. Mais uma vez Jesus ele fala: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus ele está falando aqui sobre a sua vida. Enquanto eu estou no mundo, é necessário que eu cumpra aquilo que o Pai colocou em minhas mãos. É necessário, enquanto é dia, enquanto eu estou em vida aqui com vocês, é necessário, porque vai chegar a noite, e a noite Jesus está falando da sua morte. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Você vê que o texto, ele sempre vai, Jesus ele está fazendo um contraste, porque ele vai curar um homem aqui, que é cego de nascença, um homem que nasceu na escuridão, nunca viu, nunca enxergou, nunca viu a claridade do mundo, e Jesus ele fala: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz para esse mundo. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi e lavou, e voltou. Você vê que Jesus, ele cospe no chão. Tem várias teorias de por que Jesus cuspiu no chão. Uns falam que tem alguma coisa a ver com a medicina, a saliva que mistura com a terra. Outros falam que é porque Jesus fez uma cura física, que a terra com a saliva. Na realidade, a Bíblia não fala nada a respeito disso. Eu acredito que Jesus, mais uma vez, ele queria ensinar aqui os fariseus, porque nós vamos ver que isso é num sábado que acontece essa cura. Então os fariseus eles já vão ficar indignados. Nós já comentamos a respeito disso, do sábado. Mas tem outro detalhe, que é o próprio lodo que Jesus faz. Uma das leis que os fariseus tinham é que não era admissível você fazer barro
no dia de sábado, porque você está trabalhando. É como se fosse um trabalho você fazer um barro, um lodo ali e tal, é como se fosse um trabalho. Então, ele cospe no chão, faz esse barro, passa no olho do cego e pede para o cego, então, ir se lavar no tanque de Siloé. E o João faz a questão de explicar o significado de Siloé, que é o enviado, contrastando com o próprio Cristo, que ele é o enviado de Deus. Então você vê que Jesus, ele quer trazer muitas lições e responder muitos questionamentos nesse texto. No versículo 8 vai fazer assim, ó: então os vizinhos, os que dantes conhecia de vista como mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Os vizinhos daquele cego, que o conhecia de vista, ficaram perplexos. Não é possível, esse homem não é aquele cego que ficava pedindo esmola? Como agora ele está andando sozinho? Como aquele homem está olhando para nós e está nos vendo? Eles ficaram sem entender e perguntaram: pois como foram abertos os seus olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me aos olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. E disseram-lhe: pois, onde está ele? E o cego disse: não sei. O cego não viu Jesus, né? Jesus simplesmente chegou ali, perto dele, e passou o lodo nos seus olhos, pediu para que ele fosse. E isso é muito interessante, porque esse homem, ele creu em Jesus, ele obedeceu o que Jesus falou, ele foi e fez aquilo que Jesus mandou. Ele podia simplesmente não crer, até porque nós vamos ver que ele provavelmente aqui estava sem esperança nenhuma, porque nunca tinha havido se ouvir falar, em todo o Velho Testamento, em toda a Antiguidade, que um cego de nascido tinha sido aberto os olhos. Então, para esse homem, não tinha esperança. Então o homem vem, cospe no chão, faz um lodo, parece até algo nojento, né? Você cospe no chão, a sua saliva, você faz a lama e passa no olho do cara, fala: vai lá e lava no tanque de Siloé. Nós sabemos que o tanque de Siloé é um tanque que os próprios judeus, eles tiravam a água dali do tanque de Siloé para poder levar até o templo. Lembra que a gente falamos na aula do capítulo 7 da festa dos tabernáculos, e ele derramava ali no altar, oferecia sacrifício ali e tal, né? Nós falamos sobre isso. Era o tanque que os judeus usavam para a purificação. O tanque de Betesda foi um tempo usado, mas só que nesse tempo aqui de Jesus já era um tempo, ou melhor, um tanque pagão, onde o deus Eclépsio ali, né, que era o deus ali dos romanos ali, o deus da medicina, operava ali, né, se dizia entre aspas ali os milagres, e onde que estava o paralítico do tanque, que Jesus vai lá e cura, mostrando para ele que a cura não vinha do tanque, mas sim do próprio Deus. Então, esse tanque de Siloé era o tanque que era usado atualmente, naquele tempo, pelos judeus, não mais o tanque de Betesda. Então não é as águas do tanque de Siloé que curava, não foi a saliva com a terra que curou, foi o próprio Deus, foi algo divino, foi algo que Jesus queria ensinar, tanto os seus discípulos quanto os fariseus. Quando esse homem vai e se lava, ele volta, e os vizinhos dele vê ele daquele jeito andando e fica perplexo. Você imagina, irmão, alguém que você sempre viu
precisando de alguém para poder atravessar a rua e assim por diante, agora você vê aquela pessoa andando sozinha. A Bíblia não diz, mas aquele homem devia estar super animado, super feliz, devia estar pulando, dançando. Irmãos, a Bíblia não fala quantos anos esse homem tinha. A Bíblia não fala. Fala que ele nasceu cego. Quantos anos ele tinha, a Bíblia não fala, mas você imagina, você nunca viu nada, você começa agora a ver. Aí você olha, vê o céu lindo, você vê as árvores, os passarinhos voando, você imagina a alegria daquele homem. Tudo isso porque ele obedeceu à voz de Jesus. Ele sem enxergar, Jesus apareceu para ele, falou, ele creu, foi lá e recebeu a sua cura. E quanto de nós, muitas das vezes, dizemos que acreditamos em Deus, né? E às vezes não acreditamos nas palavras de Deus. Não acreditamos naquilo que Deus ele nos deixou, que é a sua palavra. Que devemos confiar, que na adversidade Ele está do nosso lado. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Devemos crer, irmãos, como esse cego ele creu. Devemos ter os nossos olhos espirituais abertos, não só os nossos olhos físicos, mas os nossos olhos espirituais e ver além do Rio Jordão, ver além da montanha, ver além dessa parede que tampa a nossa, que limita a nossa visão. Lê para mim, Tamires, do 13 ao 34, por gentileza. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhe respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele, idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem, que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu, já vos disse, e não a entendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então os injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de se estranhar, que vos não sabeis de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e quer ensinar a nós? E os expulsaram. Obrigado. Os vizinhos desse cego, eles ficaram tão perplexos, eles ficaram tão pasmados com o que tinha acontecido, que eles precisavam de uma explicação. Como esse homem cego, de nascença, ele voltou a enxergar? A gente precisa de uma explicação.
Vamos levar a quem tem o conhecimento. Levaram ele aos fariseus. Quando ele leva ele aos fariseus, os fariseus então já ficam pasmados porque a cura foi no sábado. Esse homem não pode ser de Deus, ele curou no sábado. Nessa altura aqui, tanto os fariseus como os pais do cego já sabiam que o próprio Jesus tinha curado, mas só que ninguém poderia confessar ser Jesus o Cristo, porque senão eles iam ser expulsos da sinagoga. Então o que acontece? Jesus cura ele no sábado. Os fariseus então, por sua vez, lhe perguntaram: como chegaram a ver? Como chegaram a ver? O que lhe respondeu? Aplicou-lhe lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Como eu disse, duas coisas Jesus fez aqui. Ele curou no sábado e ele fez lodo, barro. Jesus, ele para os fariseus, ele transgrediu dois mandamentos dele, de ter feito lodo e ter curado no sábado. Fala, não é possível, esse cara não é de Deus, ele não respeita a lei. Nós já estudamos aqui, vimos que João mostra que Jesus, ele é o Deus do sábado. O livro de João, ele mostra que Jesus, ele vai além da física, além da ciência. João fala que os milagres que Jesus fez, ele usa a palavra de sinais, e sinais vai muito mais além do que o próprio milagre, mas ele aponta para algo, que é Jesus sendo o Cristo, Jesus sendo o Filho de Deus, Jesus sendo o próprio Deus encarnado. Então, esses sinais que Jesus fez, e João ele fala no final do seu livro, ele fez muitos mais milagres que esses, que eu não escrevi aqui. Eu escrevi esses, especificamente 7 sinais, para poder mostrar que ele é o próprio Deus encarnado. Então Jesus ele mostra ser o Deus do sábado para os fariseus. E os fariseus ficam indignados. Jesus ele não estava aqui, irmãos, deixo bem claro, transgredindo o sábado. Ele estava mostrando a forma certa de você guardar o sábado. Jesus, a Bíblia fala que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. Então tem muitas pessoas que usam esse pé, né? Não, Jesus ele foi lá e... Não, Jesus ele veio cumprir a lei. Fala isso em Mateus. Então os fariseus falam, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Então você vê que começou a ter ali disputa de teologia entre eles. Os homens que se diziam sábios, que se diziam ali então entendidos dos mandamentos, porque os fariseus eles eram doutores na Torá. Então eles começaram a discutir, esse homem, ele não pode ser de Deus. Aí outros falam, mas como ele pode fazer esses milagres se Deus não for com ele? Não é possível. Começou a ter uma discussão entre eles ali. Aí eles, não contentes, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele? Visto que te abriu os olhos. Eles queriam, porque eles sabiam aqui, desde então, que ninguém podia confessar ser Jesus o Cristo. Então, se aquela pessoa que foi curada falar que Cristo o curou, ele ia ser expulso, nós vamos ver aqui. Mas se ele deixasse de falar que foi o Cristo que curou, que coisa chata seria. Aquele homem, ele recebeu a cura que ninguém podia dar. Como é que tu vai calar agora um homem que ele não tinha teoria, ele tinha prática? Ele recebeu a cura ali, ele recebeu o milagre de Deus. Não tem como você calar a boca de alguém, irmãos, que recebeu algo maravilhoso. Nós aqui fomos salvos. A melhor cura que tem é essa cura espiritual, é a salvação, o maior milagre que existe. Como que pode alguém querer calar a sua boca de você falar o nome de Cristo? Não tem como.
Não tem como você ficar sem falar de Jesus, depois de você ver tantas coisas maravilhosas que Jesus fez na sua vida. Irmãos, quem era você, quem era eu, antes de nós servirmos a Cristo? Alguns irmãos viram aqui uma foto minha antiga. Vocês viram? Até na aparência Jesus me mudou. Até na aparência. É que eu não... podia colocar um slide ali para vocês verem. Você vai ver realmente, irmão, você recebeu um milagre de Deus, uma harmonização facial. Você recebeu um milagre. É sério, quem quiser depois me procura, eu mostro a foto, você vai ver que não parece eu. Mas, brincadeiras à parte, é verdade, irmãos, quem era eu, quem era você? Se você parar para pensar um pouquinho, se nós não tivéssemos conhecido a Cristo, agora, será que a gente já está vivo ainda? Eu conheço um monte que cresceu comigo, que está no mundo aí, viciado em várias drogas, virou mendigo, outros morreram. Não sei meu futuro, eu não sei o que poderia ter acontecido comigo se Jesus não tivesse me resgatado. E eu glorifico muito a Ele. Então não tem como eu calar a minha boca, não tem como eu ficar quieto, não tem como eu não falar de Jesus, não tem como eu falar dessas coisas maravilhosas que Jesus fez na minha vida. Não tem como. Não tem como eu ficar quieto, depois de tudo isso, dessas bênçãos, de eu saber que um dia Ele vai voltar e vai me tirar desse mundo aqui de tristeza e de dor. Não tem como calar a boca desse cego de nascença que agora vê. Que dizes tu sobre ele? Repara bem que no início da aula, quando perguntaram aos seus vizinhos, quem foi que te curou? Ele falou, um homem chamado Jesus. Você reparou? Um homem chamado Jesus me curou. Quando ele está agora diante dos fariseus, que os fariseus começam a questionar, começa a ter aquela discussão de teologia e começa a pesquisar e ver, mas não pode, ele é pecador porque ele não cumpre, não, mas como pode o homem fazer se ele é pecador, não tem como que pode essa situação, não dá. Começaram a ficar ali cochichando em dois pensamentos, um ponto de interrogação enorme na cabeça deles. Aí perguntam para o cego, e tu, o que dizes? Outrora, mais cedo ele falou que era um homem, agora ele fala, é um profeta. Ele começa a raciocinar aquele ex-cego. Não, peraí, agora vocês falando tudo isso e agora eu parando para pensar, ele não é um homem comum, ele é um profeta, ele é um homem de Deus, ele é um homem enviado por Deus. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, e que agora via, enquanto não lhe chamavam seus pais. Foram chamar o pai daquele cego para poder ver se realmente ele era cego. Não é possível. Você não era cego. Isso é charlatice, né? Tá certo? A palavra? Isso daí é conto de carochinha. Não é verdade. Você está mentindo. Você não era... Chama os pais dele lá, vamos ver se realmente esse cara ele era cego. E os interrogaram, os pais do cego, né? Eles interrogaram os pais do cego. E é este o vosso filho, de quem dizes que nasceu cego? Como pode ver agora? Então os pais respondeu, sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos. Eles já sabiam aqui, tá, irmãos? O pai do cego já sabiam aqui quem tinha aberto os olhos dele. Nós vamos ver mais para frente que ele já sabia, porém eles estavam com medo de ser expulso da sinagoga, porque os fariseus falaram que quem admitisse que Jesus era o Cristo ou que ele era alguém vindo da parte de Deus, eles seriam expulsos. Aí eles falaram, mas não sabemos como é que vê, e quem abriu os seus olhos, não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Então os seus pais tiraram o corpo fora, opa, fala com ele já tem idade. Então aqui nós não sabemos se, provavelmente aquele já devia ser maior de idade, porque os pais deles usam essa... mais de 30, né?
Porque ele usa essa expressão, falar, pergunta para ele, porque ele já tem idade, ele fala de si. Ele já tem responsabilidade tanto como pessoa civil, como ali na questão dos seus atos religiosos. Nós sabemos que os judeus eles estudavam desde os 6 anos ali, aos 12, 13 anos, ele já tinha responsabilidade perante a Deus dos seus atos, se eles pecavam, né? Então, ele já tinha aqui essas responsabilidades. Por isso seu pai fala, ó, pergunta para ele. Ele já tem idade. Isso disseram os seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acertado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram seus pais, ele tem idade, interrogue-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Eles chamaram o cego de novo e falaram, ó, dá glória a Deus, porque eles não tinham mais questionamento. Perguntaram para o cego, perguntaram para o pai, ó, volta para o cego, o ex-cego na realidade, né, ele vai falar de si. Aí, como eles não tinham mais argumento, dá glória a Deus, não foi esse Cristo que te curou, foi Deus. Se você hoje está vendo, é porque foi Deus que te curou. Não dá glória a esse Jesus, não, é a Deus. Ele interrogou, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. O cego, ele é o ex-cego, né? O ex-cego, ele era bem afiado nas suas palavras. Você vai ver como ele era aqui. Ele botou os fariseus ali no estreito. Nós vamos ver que até uma aula de teologia ele deu para os fariseus aqui. Se ele é pecador, eu já não sei. Eu sei que eu era cego de nascença, e agora eu vejo. Perguntou, você vê como eu disse no início da aula, que esse capítulo é um capítulo de muitos questionamentos, muitas perguntas. De 41 versículos, nós encontramos 16 perguntas aqui. Perguntou-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Aí o ex-cego, ele já, como tem uma expressão, né, que a gente usa, perdeu a linha, vamos dizer assim, né, perdeu a paciência um pouco ali com os fariseus, fala, poxa, de novo está perguntando isso? Vamos ver o que ele fala, no versículo 27. Ele lhe respondeu, já vô-lo disse, e não atendeis, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar seus discípulos? Olha como esse ex-cego é ousado, né? De novo está perguntando, porventura vocês também querem ser discípulos de Jesus? Porque não é possível, é tanta pergunta que vocês estão fazendo, que eu acho que vocês estão interessados em ser discípulos de Jesus. Aí os fariseus, então o injuriaram e disseram, discípulo dele é tu. Você vê a arrogância deles, né? Eles já estavam com raiva, com ódio no coração aqui, porque eles não tinham mais o que fazer. Eles estavam deparados com uma situação que, como eu disse, ninguém tinha sido curado de nascido, um cego, e agora nós vemos ele ser curado, e há uma profecia em Isaías 35, versículo 5 ali, adiante vai falar que o Salvador, o Messias, quando ele viria, ele abriria os olhos dos cegos, os coxos andarão, os cegos iam ver, os surdos iam ouvir, os mudos iam falar, e Jesus estava fazendo tudo isso, cumprindo toda a profecia. Então ele fala, discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Versículo 29, sabemos que Deus falou com Moisés, mas com este aí, nem sabemos de onde é. Até se você ver algumas aulas, você lembrar, eles sabiam onde Jesus era, porque quando Jesus fala que eles não sabiam de onde ele tinha vindo, ele fala, não, você não vem de Nazaré, pode ir, né? Eles sabiam de onde Jesus era, agora eles estão falando que isso daí a gente nem sabe de onde é, tipo, está tratando Jesus como um zero à esquerda, né? É mais ou menos nesse sentido. Aí o cego mais uma vez questionou ele, né? Quando ele fala, nem sabemos quem este é.
Respondeu o homem: nisso é estranho, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. O cego está querendo dizer para eles: poxa, vocês não são os doutores da lei, especialistas, conhecedores, sabe de tudo, não sabe de onde que ele é, vocês não conseguem. Você vê, irmãos, que o problema dos judeus aqui não era com as obras que Jesus fazia, porque Jesus fazia, e quando Jesus indagava eles não tinham o que falar, porque Jesus fazia certo, ele sabia disso. A questão era pessoal com Jesus, eles tinham inveja de Jesus. Sabemos que Deus não atende, olha o que o cego fala, sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este atende. Olha o que o ex-cego está falando para os fariseus, dando uma aula de teologia para eles. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada podereis fazer. Quando não há argumento contra fatos, nós vamos contra a pessoa. Era mais essa técnica aqui que os fariseus usavam. Olha o que ele fala para esse cego. Mas eles responderam: tu és nascido todo em pecado e quer nos ensinar a nós? Tu é nascido todo em pecado. Lembra que nós falamos aqui do início que há uma teoria que eles achavam que quem nasceu enfermo é porque ou pecou em outra vida, ou seus pais pecaram e ele está ali recebendo o castigo de geração em geração, né? Mas só que o livro de Isaías fala que Deus ele não castigará um filho pelo pecado dos seus pais, porque quem cometeu o pecado, esse vai receber ali, né, a sua punição, e não os seus filhos, a sua geração futura. E Jesus falou, não foi ele nem foi seu pai, isso aconteceu para que o nome de Deus viesse a ser glorificado. Então os fariseus, com essa teoria de que ele era um homem pecador, por isso que nasceu já cego, coitado, né, irmão? Você imagina uma criança cega e a pessoa falar isso, né? Você nasceu cego, você nasceu todo em pecado. Você imagina falar isso para uma pessoa, né? A explicação, como nós falamos, há religião que acredita nisso. Isso, há religião que acredita que você talvez furou o olho de alguém no futuro, aí, no futuro não, no passado, em outra vida tu vai nascer cego para você pagar aquilo que você fez. E Deus mostra que, na realidade, não. Nós vivemos no mundo e estamos sujeitos a pegar doença, né? Quem aqui não pegou uma Covid da vida? Quem aqui não pegou? Né? Quem aqui não passa por uma certa dificuldade, uma enfermidade? Será que porque nós somos cristãos, nós somos isentos? Somos super-heróis? Óbvio que não, irmão. Nós estamos nesse mundo e nós vamos passar por toda a dificuldade, assim como Jesus passou. Tu é nascido todo pecado e quer vir falar para mim, quer ensinar a nós, doutores da lei, exemplo da sociedade. É mais ou menos nesse sentido. Lê para mim, Tamires, do 35 ao 41, para nós finalizarmos essa aula. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: já o tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Obrigado. Eles expulsaram aquele cego da sinagoga. Aquele cego perdeu agora o direito de ir ao templo ali e poder, então, fazer sacrifício, de poder adorar a Deus. Eles expulsaram ele, perdeu todo o seu direito religioso ali. Por isso que seu pai tinha medo, os seus pais teve medo de poder falar,
para que isso não viesse a acontecer, mas ele não se calou, ele falou, não, ele me curou. Então eles expulsaram. Jesus então ficou sabendo dessa expulsão e foi até o cego. Porque você vê que o cego não tinha visto Jesus ainda. Ele foi curado, Jesus saiu, ele foi levado lá para os fariseus, aconteceu tudo isso aqui, né? E agora Jesus vai até ele e fala, você crê no Filho do Homem? E ele então tem Jesus como um profeta ali, mas ainda ele não sabe que Jesus é o próprio Filho de Deus, ele não sabe que Jesus é o próprio Cristo. Ele fala, mas quem é esse homem para que eu creia nele? Ele fala, você já sabe, é o que fala contigo, sou eu. Olha que maravilha, Jesus se revela para ele como o próprio Cristo. Você vê Jesus, ele se revelando como o próprio... Ainda tem pessoas que falam que Jesus ele nunca afirmou ser o próprio Cristo. Você vê com a mulher samaritana, você vê aqui, você vê com o paralítico. Jesus, ele se declarando ser o próprio Cristo. Mas claro que isso não dá, irmãos. Ele fala, é o que fala contigo, sou eu. Respondeu o homem, eu creio, Senhor, eu creio que Tu és o Salvador, eu creio que Tu és o Cristo, e o adorou. Irmãos, para um judeu, a gente sabe aqui, e a gente aprendemos que o movimento dos fariseus, ele nasceu ali 300 e algumas coisas ali antes de Cristo, justamente para que eles não viessem a adorar a outros deuses e voltar a cativo. Depois que ele sai do cativo da Babilônia, se criou esse movimento para eles ter pessoas especialistas nas leis, para que não viessem voltar a adorar outros deuses e ser castigado, punido por Deus. Então, eles tinham toda essa cautela. Esse homem, ele era um judeu, e ele sabia que não podia adorar a outro Deus além do Deus de Israel. É o primeiro mandamento, não adorarás, né? Ou melhor, adorarás somente o Senhor teu Deus. Quando esse homem, ele adora a Jesus, e é publicamente que ele faz isso, viu? Publicamente. Ele não estava escondido ali e adorou, foi publicamente que ele adorou a Jesus. Ele confessou Jesus ser o Cristo. Ele fala, eu creio, Senhor, e o adorou. Aí Jesus, então, finaliza com seu discurso. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. Algum dentre os fariseus que estavam perto deles perguntaram, acaso também nós somos cegos? Para você ver como ele estava ao público, que tinha pessoas ao redor e os fariseus estavam ali, vendo aquela situação, viram o cego adorar a Jesus, viu Jesus então falar sobre que ele é a luz do mundo, que ele veio para trazer a luz para este mundo, um mundo a qual vivia em escuridão. E esse contraste, Jesus sempre no texto, você vê Jesus sempre num contraste, dizendo que é a luz, né, o cego, luz, ele sempre mostrando, porque o contraste desse texto é a cegueira espiritual, né, a cegueira física com a cegueira espiritual. Jesus está fazendo esse contraste. Aí eles entenderam, os fariseus, que, tipo, Jesus está jogando uma charadinha para a gente aí. Ô Jesus, por acaso você está falando que a gente é cego? É isso? Por acaso nós somos cegos? Aí Jesus falou, porque vocês falam que enxergam, vocês são culpados. Porque você se diz ser tão conhecedores, ser o tal, ser as pessoas que sabem e conhecem, e vocês conseguem analisar, porque eles tinham todo esse conhecimento da Torá, então quando alguém se dizia ser o Cristo, eles iam interrogar, eles queriam ver se realmente, porque eles estavam esperando o Cristo, né? Eles estavam esperando ali o Messias. Nós vemos no capítulo 1, quando quando João Batista batiza Jesus, e então a pomba desce sobre Jesus, ele fala, esse é o Filho de Deus e tal, não sei o quê, né? Você vê que os fariseus mandam pessoas ir lá investigar quem era esse Jesus. Quem é esse Jesus aí? Quem é? Então eles tinham toda essa cautela para saber se Jesus era o Messias mesmo,
porém é que Jesus deixava exposto o erro deles, então eles começaram a falar, não é possível. E o interesse de Jesus não era um interesse político, mas era assim, trazer o povo de Israel perante a Deus novamente, abrir os olhos do povo que estava cego, que caiu ali nos seus costumes, os seus dogmas, e começaram a criar doutrinas e colocaram isso à frente da própria vontade de Deus. Então Jesus vem e mostra para ele que a guarda do sábado, tudo isso que eles guardavam em excesso, estava fora daquilo que Deus tinha colocado como doutrina para eles. Então Jesus fala, por que vocês dizem que vê, por que vocês dizem que tem conhecimento, vocês dizem que sabe, vocês são culpados. Isso nos mostra, irmãos, que ninguém aqui é melhor do que ninguém. Isso nos ensina que nós, por sermos cristãos, nós não podemos nos achar melhor do que ninguém. Graças a Deus, a bondade e a misericórdia de Deus nos alcançou, mas isso não quer dizer que você é melhor do que o outro que está lá fora, a ponto de você se achar superior a ele. Jesus, ele veio para salvar todos. Jesus, ele veio para ser luz para todos. Então, não vamos nos prender em teorias que fogem do que a palavra diz, não vamos nos apegar a coisas que a palavra não diz. As Escrituras não diziam que não podia fazer lodo, não dizia nada disso, mas eles começaram a criar doutrinas em cima de doutrina e se perderam no meio do caminho. Devemos tomar muito cuidado. Devemos observar as Escrituras e só as Escrituras. E não nos apegarmos em coisas que não agregam. Porque, como eu disse, se algo traz contenda para você, devemos analisar, porque provavelmente isso não vem da parte de Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que a gente possa orar a Deus e pedir para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver além daquilo que os nossos olhos físicos vê, para que a gente possa confiar, obedecer como esse cego obedeceu a Jesus, recebeu o seu milagre e nada o impediu dele abrir a sua boca e falar que Jesus é o Cristo, o Salvador, e que assim a gente possa fazer da mesma forma. Amém? Que Deus abençoe a igreja.